nossos queridos empreendedores e empreendedoras. Hoje nós vamos dar início a mais um episódio das Empreendedoras Brasil. E antes de começar, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Doutora Alessandra Reale, Saúde da Mulher, ginecologista obstetra maravilhosa, que fica no Recreio, atende também em Cabo Frio. Gente, sensacional, São Gonçalo também, tá? Então, dá uma olhadinha no Instagram dela que vocês vão ver o que eu estou falando. @doutora Alessandra Reale. Também gostaria de agradecer a empresa de móveis planejados, Langes, aqui na Vila Valqueira, maravilhosa, móveis excelentes. Se você quiser fazer um móvel planejado, é lá que você precisa ir. O melhor planejamento para o seu imóvel, para o seu negócio está lá. Tá? Então siga no Instagram também, @langes.valqueira. Bom, gente, vem com a gente que hoje o assunto vai ser sobre empreendedorismo, as características de um empreendedor, empreendedorismo no Brasil, e depois a gente vai falar do nosso podcast, o que ele é, qual é o objetivo. Bom, não sei se todo mundo sabe o que é empreendedorismo, né? Empreendedorismo é uma palavra que está muito em alta. Sim. As pessoas estão falando muito sobre empreendedorismo hoje, mas e algumas sabem pessoas não sabem a definição de empreendedorismo. Exatamente. Empreendedorismo hoje, a gente pode resumir o empreendedorismo da seguinte forma: do que é o empreendedorismo? Basicamente é transformar conhecimento em valores. Como é que é isso? Cada pessoa tem um conhecimento de alguma coisa, seja de um produto, de um serviço, de algo que ela faça, de uma habilidade específica que ela possui. E quando ela pega essa habilidade e transforma no negócio, ou seja, de acordo com o Sebrae, a definição de empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem em identificar oportunidades e transformar essas oportunidades em negócio, e também buscar soluções para as situações que surgem nesse percurso todo, buscar estar sempre investindo recursos com o objetivo de promover uma melhor condição para a sociedade, para uma comunidade, sempre com esse intuito de buscar melhorias, né, no cotidiano das pessoas. Então, quando uma pessoa, por exemplo, essa pessoa, ela tem uma habilidade específica e ela transforma essa habilidade dela num negócio, ou seja, ela está transformando isso em valores no final do mês. Esses valores podem ser para ela mesma, mas obviamente essa pessoa, se ela tem sim um perfil empreendedor, se ela é uma pessoa com características empreendedoras, essa pessoa vai querer sempre modificar a vida de alguém para melhor. Então isso é o que define bem o empreendedorismo. Eu gosto muito daquele resumo, que eu entrei com aquele resumo dizendo que é transformar conhecimentos em valores, mas não é somente isso. A inovação, ela está muito presente nas características empreendedoras, no empreendedorismo. A inovação. O que é inovação? O empreendedorismo também pode ser definido da seguinte forma: criar novos negócios ou modificar negócios já existentes, criar novas empresas, né? Ou modificar algo nas empresas que já existem, sempre buscando a inovação. Então eu acho muito interessante essa palavra. Engraçado que eu tinha falado no episódio Então, anterior. não necessariamente o empreendedorismo pode ser inventar a roda, mas também pode ser Transformar a roda, melhorá-la e como que ela pode ficar ainda melhor. Exatamente, exatamente. E uma outra coisa também, quando a pessoa pensa em transformar, né, ela também busca transformar a vida das pessoas. Certo. Então, ela vai trazer isso para um produto, para um serviço, mas vai trazer também isso para uma comunidade. Normalmente, ele enxerga um problema, o empreendedor, ele enxerga um problema ou no dia a dia ou no trabalho,
E naquele problema ali, de repente, ele pensa numa solução. Poxa, eu poderia fazer algo assim, assim, assado, para poder resolver essa questão aqui. E acaba virando um produto ou virando um negócio. Sim. E ele ganhando dinheiro com aquilo ali. Transformar aquilo ali, de repente, algo produtivo para que ele traga retornos financeiros. E não é também somente isso, na questão de buscar soluções, é realmente também soluções para aquelas situações, as intempéries mesmo que surgem durante o percurso, durante toda essa trajetória, enquanto essa pessoa está empreendendo. Ela sempre busca soluções, busca formas também de gerenciar recursos. Ela não tem, assim, ela define bem a questão dos riscos, ela reconhece que tem riscos, mas ela assume riscos. Então, o empreendedorismo também está ligado à inovação e aos riscos. Muito interessante. Podemos resumir que o empreendedor, ele sonha, ele tem o pensamento empreendedor, ele sonha, mas ele age e ele inova. Sim, ele sempre inova. Essas são as características. E a principal dessas ideias todas que nós vamos falar é a ação. Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas a falta da ação quebra o conceito de empreendedorismo. Eu conheço algumas pessoas que elas têm a visão empreendedora, mas elas não conseguem executar. Quando ela não sai do pensamento ou do papel, já quebra o perfil empreendedor. Mas essa pessoa, ela pode empreender. Então, Aí assim, é vai trabalhar. depender muito dela essa Em questão. desenvolver essas características. Exatamente. Primeiro de tudo é perder o medo. Desenvolver a coragem. Porque realmente, gente, empreender, você vai viver do seu negócio, né? Então a pessoa pensa assim, eu não vou ter aquele fixo no mês que eu tenho. Então, o empreendedorismo, por isso que é característica de assumir riscos, mesmo sabendo que eles existem, tá? Não é uma coisa assim, você vai assumir um risco, né, sem noção nenhuma do que ele é, não é isso. Por isso que essa característica de assumir risco do empreendedor é uma característica realmente peculiar ao empreendedorismo. Certo. Porque o empreendedorismo já está associado à questão dos riscos e da inovação. E da capacidade de agir. E aí o que acontece? A pessoa que não tem coragem de empreender, realmente ela não é uma empreendedora nata. Sim. Porque se o empreendedor ele não tem medo de correr risco, a pessoa que é empreendedora, né, no caso, que não tem medo de correr risco, ela vai montar o negócio dela porque ela não tem medo de correr risco. Sim, exatamente. Agora, é possível desenvolver essas habilidades. Sim. É possível aprender e desenvolver. Mas tem gente que já nasce, já está inclinado, já está no sangue essa característica. E aí, como é que é possível desenvolver essas habilidades? Através da motivação. Essa pessoa vai precisar de motivação intrínseca, aquela motivação que vem de dentro, Certo. baseada numa motivação que vem de fora. Obviamente, ela vai precisar de motivadores, Exatamente. de pessoas empreendedoras, pessoas de sucesso, pessoas positivas, pessoas de negócios, pessoas bem-sucedidas. E isso vai motivando, pessoas que estão ao redor dela, incentivando, monta, até que no momento ela tem coragem para fazer isso. Exatamente. E aí ela vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, vai depender muito dela. Exatamente. Isso pode também acontecer através de uma necessidade. Sim. Uma necessidade, ou talvez até mesmo uma oportunidade. Isso Exatamente. aconteceu, amiga, Está muito claro isso para as pessoas até entenderem na época da pandemia. Isso. Você sabia que em 2022 foi feita uma pesquisa, né, do Sebrae com a ANEGEP, não sei se vocês já ouviram falar, né? É uma Associação Nacional de Estudo de Gestão e Empreendedorismo de Pequenas Empresas. Certo. E 9,9% de 2021 passou para 10,4% em 2022 Que foi de pessoas que começaram da a pandemia, empreender. não foi? Exatamente, o aumento do empreendedorismo no Brasil. Por isso que eu estou trazendo isso, porque ficou muito óbvio
essa questão de que a necessidade também é um fator que leva a pessoa a empreender. Porque realmente muitas pessoas ficaram desempregadas justamente nesse período. Sim, e aí elas E tiveram aí uma elas, necessidade. pela necessidade, pelo desemprego, elas tiveram que fazer algo. E aí a necessidade fez com que elas tivessem coragem para começar a De empreender. tomar uma iniciativa e de criar negócios. Exatamente. E olha, Mesmo sem ter isso como um sonho ou algo que já vinha no pensamento dela, a necessidade, o fato do desemprego fez com que ela tomasse uma atitude e criasse através do próprio negócio e desenvolvesse essas características. às vezes até essas pessoas já tinham uma veia empreendedora, já tinha uma questão voltada para o empreendedorismo na vida, em algum momento da vida dela, mas Não de percebia. repente não percebia, né? Enfim. Exatamente. Ou até mesmo medo, né? Ou- De sair do certo para o talvez duvidoso, né? Eu conheço muita gente assim. Pessoas que realmente convivem comigo e que realmente têm esse receio, sabe? Mas também eu vejo que algumas pessoas que eu conheço já estão começando a pensar no assunto. Então, assim, isso é possível, sabe? É possível que a pessoa realmente passe a ter já um desejo que seja maior do que o medo Será? de empreender. Olha, nessa pesquisa, amiga, essa pesquisa mostrou que esse aumento colocou o Brasil na 7ª posição em relação aos outros países que participaram da pesquisa também. Depois a gente vai colocar no link que países são esses. Né? A gente vai procurar para a gente poder ver que países são esses que participaram dessa pesquisa, tá? Então, basicamente, o empreendedorismo é a capacidade que a pessoa tem em desenvolver negócio através de uma oportunidade que ela tenha visualizado. Ela olhou, viu a oportunidade, ela buscou aquilo ali. Poxa, isso aqui eu posso montar um negócio. Um exemplo que a gente pode dar na própria pandemia, a questão da necessidade do álcool em gel. Quantas Isso. pessoas que não ganharam dinheiro com isso, Exatamente. né? Exatamente. Empresas e mais empresas que surgiram produzindo álcool em gel. Exatamente. Outro exemplo também, essas empresas de adesivos para empresas que fazem marketing, começaram também a produzir adesivos para terem cuidado, né? Use máscara, ou então não pise aqui, não pise ali, pise lá. Mantenha a E distância. começaram a ganhar dinheiro com isso. Então, Sim. não só pessoas entrando nesse negócio por conta dessa questão, dessa necessidade, Como como empresas empresas que já existiam e alavancaram e melhoraram o seu rendimento e começaram a ganhar dinheiro de verdade. Exatamente. Então, vira uma oportunidade, onde muitos viram um problema, muitos viram oportunidade. Exatamente. As pessoas, existiam pessoas que focavam na questão da pandemia e tinham pessoas que buscaram ganhar dinheiro com a pandemia. Como eu posso aproveitar dessa situação? Onde eu Gente, posso ganhar muito dinheiro surreal. com isso? Exatamente. Eu quero deixar aqui o nosso respeito às pessoas que perderam, Sim, pessoas queridas, eu também perdi, pessoas Sim, queridas com a pandemia. Não Não é essa a questão que nós estamos colocando aqui. O que nós estamos O nosso colocando, profundo respeito, sim, né? claro. Pessoas que Não foi nada bacana, não foi algo que para ninguém, até mesmo para quem conseguiu achar uma oportunidade nessa situação, com certeza também não passou bons momentos por causa da pandemia. Isso aí a gente já sabe, não foi bom para ninguém, foi assustador. Mas a gente está aqui explicando o que é ter uma visão até numa situação grave como essa. O que é ter uma visão empreendedora, o que é ter uma atitude empreendedora, mesmo quando tudo parece ser um caos. Exatamente. Então a gente está falando o que é realmente a característica, o perfil e a ação do empreendedor. O empreendedor ele não precisa de estar tudo lindo e maravilhoso para agir. Ao contrário, é no momento do caos que ele vê a oportunidade. Porque ele vai ver o que eu posso fazer para solucionar isso aqui e fazer disso um negócio. Sim. É lógico que a gente não está falando das questões das perdas, isso daí a gente já sabe que foi muito triste. Mas a gente está realmente ressaltando, aproveitando a questão da pandemia, porque ficou muito óbvio, muito claro para todo mundo entender o que nós estamos falando aqui. Então fica mais claro das pessoas conseguirem compreender o que é uma atitude e visão, atos empreendedores. Quando você vê uma situação dessa, você pensa logo, meu Deus, como é que vai ficar a economia, né? Então, a gente vê o cenário da economia do Brasil, a gente vê que no período da pandemia
tudo foi feito, né, em prol para melhorar essa questão da situação econômica. E muitos empreendedores surgiram nessa época, Sim. tanto que essa pesquisa aqui indica, né, isso. O nome da pesquisa é Global Entrepreneurship, tá? Que foi feita pelo Sebrae e pela ANEGEP. Foi feita em 2021 e 2022, né? Foi feita em 2022, na verdade, baseada em dados que foram colhidos em 2021 para 2022, mostrando esse aumento, esse crescimento, Sim. tornando aí o país na 7ª posição com relação aos outros países que também estavam envolvidos na pesquisa. Eu acho isso muito importante porque isso demonstra que o Brasil, ele é um país com grande potencial de empreendedorismo, tá? Primeiro que a gente já falou no episódio anterior a respeito do brasileiro, que o brasileiro é empreendedor nato, realmente é. Embora a gente nunca tenha tido... É um povo criativo, é um povo ousado. Eu já posso ver também a questão do... Já ouvi uma história? Eu não posso trazer o nome depois desse empreendedor. Mas quando eu trabalhei numa empresa, eu fiz um treinamento muito bom. E foi citado o nome desse rapaz. Ele tinha uma esposa, ele chegou a morar debaixo da ponte. Eu vou buscar o nome, preciso saber o nome desse rapaz. Ele era o quê? Ele era camelô? Ele era morador de rua. Ah, tá. Ele chegou a ficar desempregado. Foi morar na rua com sua esposa grávida. Na necessidade, ele empreendeu. Aí o que aconteceu? Ele precisou de dinheiro para comprar medicação para essa esposa que estava doente. Estava com febre grávida. Então ele pediu esmola. Poxa, por favor, me arruma um dinheiro. E ele conseguiu. Desse dinheiro ele comprou o remédio e o troco ele comprou uns doces. Não sei se foi bala, banana, alguma coisa assim, ele comprou doce para vender. Dali, o que ele vendeu, ele não comprou nada com o que ele ganhou, ele reinvestiu. E foi reinvestindo até conseguir fazer um camelôzinho, uma barraquinha debaixo da ponte onde eles estavam morando com um doce. E ele teve assim uma ideia super criativa, porque as pessoas compravam doce e ele pensou, como é que eu faço para fazer esses doces venderem mais? Aí ele mandou fazer na gráfica, tipo um cartãozinho. David, é o nome dele? Eu não lembro o nome, menina. Ele se tornou palestrante? É o David. É o David. É o David? É o David. No centro da cidade, as pessoas paravam com o carro. David, acho que é David, assim. Eu esqueci o sobrenome. Depois, Letícia, vem pra gente colocar no link. Claro. As pessoas paravam de carro e ele dizia assim, as pessoas diziam assim, David, manda lá pro número tal, e ele fazia delivery de doce, também. Fazia sorteio de bicicleta. Mas ele também fez um cartãozinho com os dentinhos, fez parceria com o dentista. A cada quantidade de valor de doce que a pessoa comprava, ele riscava um dentinho, no final ganhava um tratamento de limpeza dentária. Olha isso. Isso é ser criativo, isso é ser ousado. Isso é ser ousado dentro da honestidade. Dentro sim, da honestidade. Claro. Eu falei da ousadia, da questão do que a gente vê, pra mim eu quando eu chego Então, tu no vê lugar que desse- ele não tinha condições financeiras, ele foi do zero mesmo, aos pouquinhos, e tendo criatividade e ousadia para fazer algo diferente do que os outros faziam vendendo doce, que aparentemente é algo bobo, algo simples, né? Mas ele não, ele foi criativo, ele fez algo diferente, e dali ele começou a ser visto como potencial. Quando ele montou a sua primeira empresa de distribuidora de doces, ele fez aquela placa, não olhe para quando chegar à frente, não olhe à direita. No primeiro dia teve um acidente de carro. Batida mesmo, não foi nada grave, graças a Deus, mas foi o que chamou a atenção. Hoje em dia, muitas pessoas usam desse artifício. Sim. Colocam uma placa à Não frente, compre pão aqui. não olha à direita, para não olha à padaria. esquerda, porque as pessoas têm uma tendência, aquilo que elas estão proibidas de fazer, elas querem fazer. Elas ficam curiosas. Olha como é que ele teve uma sacada. E o empresário viu, né, o método dele de trabalhar e ofereceu a ele uma palestra para que ele palestrasse na empresa. Hoje Ele andou de avião, viajou. andou de avião, ótimo. Viajou de avião pela primeira vez na vida dele, que ele falou.
E quando ele chegou lá na empresa daquela de venda e tudo, de vendas, vários vendedores e tal, e ele falando sobre venda. Gente, Técnica é de surreal. vendas. Eu vi uma vez no trem, empreendedorismo puro. eu vi uma vez no trem uma moça vendendo isqueiro. Eu gosto de andar de trem, sabia? Porque a gente vê tanta coisa. Gente, a gente vê os caras vendendo muito bem. São criativos. Muita criatividade. Você vê os caras assim vendendo assim de forma absoluta e sensacional. E aí essa moça, gente, você desculpa atrapalhar a viagem de vocês e tudo e tal. Pois é, quem não fuma olha o isqueiro e diz assim, eu não vou comprar, não preciso. Mas como você não precisa acender um fogão, você não precisa de repente acender uma vela, faltou luz na sua casa, como é que você vai acender? Não é legal você acender com isqueiro? O fósforo acaba rápido, o isqueiro não, dura mais. O fósforo às vezes você perde. E às vezes a pessoa não teve ensino nenhum, direcionamento nenhum, ela pela criatividade, pelo feeling, ela já sabe fazer isso. E aí você acende o forno, você faz assim com o isqueiro assim rapidamente, a faísca já acende. Então isso daí, quando ela falou isso, eu achei sensacional, eu comprei o isqueiro. O que ela fez? Ela pegou o produto dela e mostrou a necessidade. Criou necessidade para as pessoas. A necessidade da pessoa comprar aquele produto. Isso é técnica de venda, gente. Então, olha só, empreendedor que não conhece técnica de venda, começa a conhecer, começa a fazer um curso de vendas, porque é super necessário. Eu vou te dizer, daqui a um tempo, mas Marta, você está falando isso com inteligência artificial, e isso e aquilo, sim, quem não souber vender vai ficar para trás. Vai ficar para trás, gente, porque com tudo isso, as coisas vão se reduzir muito, as profissões serão vendedores, tecnologia, inteligência artificial, dentro aí da tecnologia que a gente está falando. Então, assim, a venda, ela é essencial. A capacidade de venda, ela tem que estar em tudo, né, amiga? Inclusive quando você vende a sua própria imagem. Ao buscar uma amizade, ao buscar uma parceria, um sócio, ao buscar até mesmo um companheiro, por que não? Então, você saber passar a sua imagem não deixa de ser venda, isso é técnica. Sim. Então, você saber passar suas qualidades, você está vendendo a sua imagem. Claro, você vende a sua imagem o tempo inteiro. Exatamente, então não é diferente de produto, de um serviço. Você tem que saber mostrar para as pessoas o que aquilo tem de bom, o que aquilo pode fazer por ela. Tudo, exatamente tudo é venda. Tudo o é tempo venda. inteiro você está O tempo vendendo inteiro você algo, vende. ou você está vendendo a sua imagem, ou você está vendendo o serviço. Você vende a sua imagem quando você vai no primeiro encontro, sim ou não? Com certeza. Letícia? Óbvio. Vai no primeiro encontro, você não vai vender a sua imagem. Outra coisa, vai falar o quê? De benefício ou de características? Benefícios. Quando você quer... É um exemplo muito bom. Quando você vai conquistar alguém, primeiras coisas que você vai falar, suas qualidades. Você vai falar de benefício. Qual é o benefício que tem? E você vai mostrar o que você pode ser na vida da pessoa, de bom. As coisas ruins deixa elas depois. Mas características não vendem boas. produto. Olha, características não vendem produto, nem serviço. O que vende é benefício. Então, no primeiro encontro, você vai falar de quê? De coisas boas e positivas, demonstrando para a pessoa, olha o grande benefício que você tem em ficar até com ele. desde a hora que ela sai de casa. A roupa que ela vai colocar. Exatamente. O perfume que ela vai passar. Exatamente. Você vai se maquiar ou não vai se maquiar. Se a maquiagem vai ser pesada, vai ser leve. Ela vai primeiro entender qual é o foco dela. Quer passar credibilidade, vai de preto. Vermelho não, que gera tensão, né? Exatamente. Quer alegria, coloca uma cor mais. Vai numa entrevista de trabalho. Vou para uma entrevista. Tu não tá se vendendo? Nessa entrevista eu quero um cargo de secretária executiva. Eu não vou botar um vestidinho colado e curto. Com certeza. Passar uma mega de uma maquiagem de night. Não posso fazer isso. Eu vou botar um terninho,
uma maquiagem discreta, um cabelinho preso, uma joia bem pequenininha. Isso. Aí eu já estou vendendo uma imagem de secretária executiva. E aí, eu tenho você vai competência, falar? pelo menos na aparência. Eu já passo a minha primeira venda na minha aparência. Eu já estou me vendendo. E aí o que você vai falar vai depender do cargo que você vai exercer. Exatamente. Né? Então, por exemplo... O linguajar que você vai utilizar. Exatamente. Então, o tempo inteiro, venda está na nossa vida. A venda está na nossa vida. Então, no empreendedorismo, isso não pode deixar de existir. É fato e é inevitável e é necessário. Venda. Outros dados que eu queria falar sobre o Brasil, né? Tá aqui na outra. Eu acho muito interessante essa questão, sabe, do Brasil como um país assim que está investindo na questão do empreendedorismo. Já que a gente não teve isso na infância, a gente está começando a ter na infância agora e na nossa fase, vamos dizer assim, adulta. Sim, embora já tenha assim resquícios do empreendedorismo já nascendo no Brasil, já há bastante tempo também, mas agora que a gente está vendo realmente ele de fato existindo na nossa vida. Hoje tudo é empreendedorismo, né? Marketing digital, empreendedorismo, inovação, são palavras que você está ouvindo o tempo inteiro. Mas na verdade isso é um incentivo do privado, né? Não vem do governo, mas o privado tem ajudado bastante. Eu tenho visto agora o governo investir um pouquinho mais nessa questão. Só a parte do meio empreendedor individual. E eu acho que é a questão. Eu acredito que até porque não teve jeito, né? Depois da pandemia, eles tiveram que dar algum incentivo, principalmente para o microempreendedor. E eu acho que, na verdade... Mas para mim, eu acho ótimo, porque como nós falamos até no episódio anterior, que a gente sente que o governo não dá incentivos fiscais, tudo mais. Sim, mas você está falando nesse aspecto. Mas eles vendo a necessidade que o povo precisa e começar a abrir os horizontes nessa questão de dar incentivos para que as pessoas venham a empreender cada vez mais e mais, acho que a gente consegue entrar num caminho de virar ser um país de primeiro mundo como os outros. Então, eu acredito que o governo ele tenha sim começado a fomentar o empreendedorismo, amiga, através do microempreendedor individual. Isentando ele de impostos, justamente para fomentar o empreendedorismo no país, que gera um aumento na economia, que gera um movimento maior na economia brasileira. Então, ele veio com essa pegada assim. Durante a pandemia, eles deram todo um suporte para o MEI e tudo. A questão é o empresariado. O empresariado, eu acho que o governo deveria... aliviar mais nas questões dos impostos e tudo. O aumento do empreendedorismo no Brasil é evidente. E olha, tem alguns dados aqui, 67% da população adulta brasileira é de empreendedores, ativos e potenciais. É um total de 93 milhões de brasileiros, sendo 42 milhões já empreendendo e 51 milhões empreendedores potenciais ainda, que ainda não estão empreendendo. E com isso o Brasil foi para o posicionamento, foi posicionado como o segundo país com maior população absoluta de potenciais empreendedores em 2022. Então, houve sim um aumento, um crescimento muito grande na questão de empreendedores no Brasil e tornando aí o país na segunda posição de país empreendedor, de segunda posição relacionada ao empreendedorismo com relação aos outros países. Então isso é um dado assim muito importante e que eu acho que se a gente continuar com isso... Isso é bom até para equilibrar a economia, porque depois dessa questão da dificuldade das pessoas de se empregarem, o fato de elas estarem empreendendo evita realmente que nós venhamos a ter uma queda brusca na economia. Sim. Então, realmente muito bom, graças a Deus. Não, eu acho que o empreendedorismo ali, o empreendedorismo realmente ele está caminhando
Eu gosto muito, sabe de quê? Aí você falou das iniciativas privadas também, tudo. Existem várias instituições, Sim, empresas, né, falando sobre isso. Existem Gente, empresas Sebrae é maravilhoso. Exatamente. Endeavor, sabe? O Sebrae é uma das instituições que mais fomentam realmente o empreendedorismo no Brasil, nós indicamos. Inclusive, quando eu quis entrar mesmo para empreender, eu fiz o Empretec. Empretec é um curso muito conhecido no Sebrae, maravilhoso, que ele foi desenvolvido por um estudioso, né? Foi a pedido da ONU, que é o Dr. David McKillen. Ele é um pesquisador especialista no comportamento humano. Então, devido à pesquisa dele, ele estudou por 2 anos os maiores empreendedores mais bem-sucedidos no mundo e, através dessa pesquisa, ele descobriu que eles tinham características comuns. Então, ele resumiu em 10 características. Essas 10 características, a ONU passou para o Sebrae aqui no Brasil e o Sebrae desenvolveu uma metodologia chamada, hoje deram o nome de Empretec, onde nesse... Uma metodologia própria do Sebrae. Eu fiz, foram 9 dias. Fiz vários cursos intensos, do Sebrae. Maravilhoso. E realmente eu indico para todo mundo que empreende ou quer empreender, porque ali você vai perceber que realmente você tem as características empreendedoras ou que você precisa desenvolver, porque ali você vai descobrir que talvez uma você não tenha ainda trabalhado e você precisa desenvolver ou aperfeiçoar, e onde você está acertando, onde você está errando. Porque lá, cada passo a passo do processo deles, eu percebi onde é que eu estava. Pô, esse ponto aqui eu já tinha, mas realmente eu não estou bem ainda. Eu preciso melhorar nesse entendimento aqui. Isso daí, o Sebrae, ele é muito bom. Eu faço vários cursos. Eu super indico para quem empreende. Empretec, eu acho que todo empreendedor curso de inovação, curso de marketing digital que tem também no Sebrae. Eu fiz vários outros cursos, mas no Sebrae eu faço também de vez em quando. Sempre tem, acabei de fazer um Sebrae é maravilhoso para empreendedorismo. Sensacional, gente. Muito tem várias outras áreas. E com preços e com valores acessíveis. Isso, valores acessíveis, e existem até cursos gratuitos também. Exatamente. Muito bom. Mas também já vi muitas empresas, na minha época, quando eu fiz o Empretec, eu também fiz um curso gratuito pela própria Petrobras sobre elaboração de plano de negócio, que também é algo muito importante. Que é para quem quer empreender, quem ainda não começou, mas tem uma ideia em mente, fazer um plano de negócio ajuda bastante para você ter um roteiro, né, do passo a passo, para você fazer aquele negócio acontecer de forma correta. É como se fosse realmente o caminho das pedras. Você vai criar o caminho das pedras. Pesquisa de mercado já fiz. Exatamente. Então, plano de negócio também já fiz. Muitas empresas do ramo privado estimulam o empreendedorismo. Agora, muitas pessoas têm dúvidas, né? Mas como é que eu posso empreender se eu não tenho dinheiro para montar uma empresa, se eu não sou empresário, se eu não nasci em berço de ouro? As pessoas confundem muito essa questão de ser empresário, né? Sim. E de ser empreendedor. Existe diferença nisso. O empresário é o dono da empresa. Dono da empresa que quer focar o quê? No lucro. Isso. E o que é o empreendedor? É o sonhador, é aquele que põe ação e idealiza algo e faz a inovação. Então, não necessariamente o empreendedor ele tem que ser dono de uma empresa. Ele pode até ser um intraempreendedor, ele pode estar dentro de uma empresa, colaborando para aquela empresa crescer com as atitudes, comportamentos empreendedores. Empreendedorismo corporativo, dentro das empresas. Corporativo. Mas seria muito bom que o empresário tivesse um perfil empreendedor ou ao menos desenvolvesse. Existem alguns empresários que têm perfil empreendedor, e aí é ótimo quando isso acontece. Quando acontece essa junção, exatamente, é perfeito. Nem todo empresário, nem todo, não estou falando que nenhum deles, estou falando nem todo empresário é empreendedor, consegue ser empreendedor. Mas todo empreendedor pode ser um empresário, pode se tornar um empresário. Exatamente. Que é o que acontece quando a gente vê um empresário com perfil empreendedor, que antes ele era empreendedor. Exatamente. Foi exatamente essa história do David, que começou com o docinho, agora montou a barraquinha, depois ele teve uma empresa distribuidora de doce. Hoje ele é um mega palestrante na área de marketing. Isso. Então,
Ele começou do zero. Ele virou um empresário e empreendedor. Exatamente. Mas às vezes acontece também de uma pessoa que nasceu já filho de um dono de empresa que um dia empreendeu, ou alguém da família empreendeu. Ou que ainda vai empreender. Herdou a empresa, não tem o perfil empreendedor e atua naquela mesmice, sem inovação, mantendo a empresa como a família deixou para ele. Como também tem o contrário, de repente essa pessoa herdou uma empresa, de repente do nada, e aí, né, assumiu a empresa e de repente se descobriu um perfil empreendedor nele e ele se tornou um empresário e empreendedor. Exatamente. Agora eu vou te falar, é muito difícil você ser um empresário não sendo um empreendedor. Ou não tendo um empreendedor dentro de sua empresa colaborando com você. Ah, isso aí. Porque é inevitável que você vá ficar para trás. Com certeza. Porque a mente empreendedora é o que busca o crescimento, a inovação, está sempre à frente, está buscando novidades. Sim. Então o empreendedor ele não para. A gente não para de estudar. A gente está sempre querendo estar acima ou, no mínimo, equilibrado com a nossa concorrência. E outra coisa também. A gente nunca deixa ficar a nossa empresa para trás. E quando a pessoa é empresária e ela só foca no lucro e não tem essa visão ou perfil empreendedor, ela acaba estagnando o comércio dela e em algum momento acaba quebrando. Amiga, uma outra característica, que a gente estava até conversando sobre isso antes da gente começar a conversar aqui, é da questão de mudar a vida das pessoas, né? Enquanto o empresário, sem visão empreendedora, vamos dizer assim, foca somente no lucro, o empreendedor, ele foca na transformação da vida, das vidas das pessoas. Isso é natural. Sim. Isso é natural dele. Ele quer mudar algo para a sociedade. Alguma coisa ele vai fazer em benefício. Então ele vai investir em sustentabilidade também. Você sabia que os sites hoje, quando as pessoas constroem sites, os botões do site tem que estar lá com todas as informações que a pessoa queira. Duas delas se destinam a sustentabilidade e social. Sim. Responsabilidade social e sustentabilidade. Sim. Inclusive, as linhas de crédito, alguns bancos dão mais importância para essas empresas que prestam atenção na questão da sustentabilidade e da responsabilidade social, e as linhas de crédito ficam muito mais fáceis para essas empresas. Eu mesma tenho uma cliente que trabalha numa mega empresa, que o foco dela dentro da empresa, o trabalho dela específico é desenvolver tecnologia para ajudar pessoas com deficiências auditiva, visual, dessas questões, para que elas possam acessar o site de alguma maneira e conseguir as informações que elas precisam, porque hoje em dia o mundo está virando tecnológico. Uhum. Então as megas empresas já estão visualizando isso. Então, os empreendedores que estão lá dentro já sabem disso. Então eles já estão buscando recursos, transformação para acompanhar essa necessidade. Acompanhar as mudanças. Isso é uma visão empreendedora. Exatamente. Você, quando acompanha as mudanças do mercado, você tem uma visão empreendedora. Vou te falar que no meu negócio mesmo, eu vou te confessar que eu fui bem relutante, amiga, nessa questão. E você percebeu quando você entrou a trabalhar comigo na parte de marketing digital, em estar no meio digital, falando, mostrando trabalho, não era algo que eu realmente me envolvesse tanto. Eu achava que não era, naquele momento pelo menos, eu não via tanta necessidade, porque realmente minha agenda sempre fluiu muito bem, até com marketing boca a boca, porque as pessoas sempre falaram muito bem do meu trabalho, entre amigos, entre parentes. Então, para mim está tudo bem. Mas eu estou vendo a necessidade de me envolver mais com as redes sociais, de estar me comunicando, de estar aqui participando com vocês, mostrando mais o meu trabalho. Está todo mundo na internet. Agora, não sabe por tem quê? mais como fugir disso. Sabe por quê? Que está todo mundo na internet? Por causa da pandemia. A pandemia fomentou o marketing digital. Nunca se falou tanto em marketing digital como se falou na época da pandemia. Exatamente. Porque o que você vai fazer?
as pessoas começaram a ver nisso um negócio. Hoje as pessoas querem trabalhar com marketing digital. Exatamente. Eu confesso que não era algo que fosse muito atraente para mim naquele momento, mas hoje eu estou curtindo, estou amando, estou gostando de estar me envolvendo mais, já estou me acostumando com falar para o celular e depois vocês vão me ouvir, mas eu sei que vai chegar a mensagem em algum lugar, então é isso que me motiva. Sim. Porque a minha dificuldade era justamente essa. Eu estou falando com um aparelho, mas agora entendendo e visualizando o retorno que traz, as pessoas conversando comigo, pois foi tão legal aquele vídeo, me ajudou nisso, me ajudou naquilo, e aí eu vendo que realmente tem um retorno bacana, eu comecei a me envolver mais e sabendo que eu tinha que fazer isso, não tinha para onde correr. Então primeiro eu vi porque é necessário. Agora eu estou porque eu gosto e porque eu estou vendo o resultado e porque é bacana e está dando retorno para ambas as partes. E assim, a questão do vídeo, ela é fundamental também, porque você vê a diferença. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela não gravava vídeo, né? E não conhecia basicamente o marketing digital, não sabia o que era o Story, não sabia o que era o Reels, enfim. Hoje, ela faz vídeo assim, de repente, assim, do nada ela faz o vídeo e eu dou algumas dicas assim para ela, muito poucas também. Na verdade, eu gosto de deixar o meu cliente natural. Eu gosto quando a pessoa é natural no vídeo, né? E aí eu deixo ela à vontade para mexer também no Instagram dela. Posso publicar no Instagram? Pode publicar. Por quê? Porque isso vai fazer com que ela pegue o gosto. Sim. Então, se eu tirar isso dela, não, deixa como é que é? Não, senão o feed vai desarrumar, o feed. Veja bem, não precisa ser uma regra o tempo inteiro o feed daquele jeito. Se o teu cliente ele quer aprender, deixa ele aprender, porque primeiro que o Instagram é dele. Já começa por aí. Você está mexendo, você enquanto empresa sabe o que você está fazendo, mas eu deixo ela fazer, sabe, da maneira dela, num certo tempo dela, num certo ponto. E ela sabe que existem algumas técnicas que a gente tem que colocar ali e tudo e tal, então ela sabe disso. Mas por que eu achei interessante ela fazendo os vídeos? Gente, ela começou a fazer vídeo, coisa que ela não fazia. E teve assim, momentos que ela tirava fotos, estava no restaurante, tirava foto, uma foto muito legal, mandava para mim, eu falei, não, vamos colocar essa foto aqui sim. Sabe, eu achei muito interessante a minha cliente interagindo comigo, sabe, e se interessando pelo marketing digital, se interessando pelas redes sociais. Porque não tem mais para onde correr, gente. É isso que a gente está falando. O empreendedor, ele vai estar sempre de olho no que tem que ser feito para ele estar sempre ou acompanhando ou estando à frente do mercado. Isso. Então, essa característica, normalmente uma pessoa que não tem essas características não vai prestar atenção nisso. Não vai prestar atenção. Não vai passar despercebido. Não vai. Se não for alguém para ir ali nele chamar atenção, olha, você precisa fazer isso. É bem possível que ele nunca faça. É verdade. E vai ficar para trás. É verdade. Vai ficar para trás. Eu gostaria muito que as pessoas não tivessem medo de empreender. Sim. Medo de montar o seu negócio. Gostaria muito. Então, eu acho assim que o medo realmente vai atrapalhar essa pessoa que tem uma visão empreendedora, porém não tem aquela atitude, a ação para movimentar o seu negócio, para montar o seu negócio. Né? Na verdade, amiga, o medo vem porque as pessoas, elas às vezes acabam assistindo a vida de certos empreendedores e vem às vezes um fracasso, uma quebra, às vezes vem dificuldades. Mas o que eu vou dizer para vocês? Faz parte da vida do empreendedor de sucesso passar por dificuldades e até mesmo quebrar. O empreendedor que chegou a ter sucesso, na maioria dos casos, vou te dizer que existe uma grande porcentagem de ter quebrado pelo menos uma vez. E às vezes até mais. Tem empreendedores de sucesso. A média, vou te falar que até 3 Roberto quebras. Justus, ele mesmo já falou que ele já quebrou várias vezes, entendeu? Então assim, ele é um empresário e empreendedor. Então não significa que essa questão de existir situações como essa seja algo que venha criar um medo em você. Você tem que colocar essas habilidades. É possível aprender essas habilidades.
Então, quem não vem com isso no sangue, é possível aprender. Sim. É desenvolver. Então, Só que leva tempo. Então, se você quer acelerar isso, a dica é que eu já dei aqui. Se você quer acelerar isso, você pode buscar um Sebrae, fazer um curso em Empretec, você vai descobrir e desenvolver essas atividades lá. Mas isso também está disponível na internet. O tempo inteiro aqui nós falamos dessas habilidades. Então, tudo que nós falamos aqui são coisas que você pode colocar em prática. Sim. Certo? Outra coisa muito importante, se você quer ser bem-sucedido como empreendedor, ter um bom network. Saber se comunicar bem. Saber fazer amizades, parcerias boas, de acordo com o que é o seu negócio. Sim. Uma rede de relacionamento, ela faz toda a diferença. Isso não é ser, como é que eu vou dizer? Seletivo? Amiga, isso é ser seletivo. Não pode dizer que é ser seletivo, quando você vai determinar. Não, você pode ter uma boa amizade, mas também nessa amizade trocar parceria. Fazer uma junção de valores e junção de interesses, por que não? Amiga, a pessoa, para montar um bom networking, ela tem que ser seletiva. Não tem jeito. Você vai ter aquele seu amigo, aquela sua amiga de infância. Ok, cada um com a sua peculiaridade. Porém, ao longo da vida, você tem que ver o que é melhor para você na sua vida, o que você quer para você, o que você quer para você. Ok, então eu vou buscar pessoas que vão me ajudar a alcançar o meu objetivo. Falsidade? Não é falsidade. Eu vou buscar pessoas que estejam conectadas com o mesmo pensamento de mim. Exatamente. Como é que eu vou crescer se eu não tiver ao meu redor pessoas que querem crescer? Exatamente. Fica difícil, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Que pensam como você. Exatamente. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, você vai ter aquela pessoa ou outra que pensa um pouquinho mais diferente, mas tem um objetivo parecido com o teu. Ótimo, você vai agregar aos seus conhecimentos os conhecimentos dessa pessoa. Exatamente. E também vai ter uma troca, você também vai dar esse conhecimento para a pessoa. Aonde não tem troca, é um pouquinho... Porque da mesma maneira que o teu network te favorece, você passa a ser um network de alguém também. Sim. Então é uma soma, é um troca, é um ganha-ganha. Isso. Sempre vai ser um ganha-ganha. E tem que ter troca, gente. Relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, relacionamento familiar. É muito importante você saber se comunicar, você buscar amizades que realmente te ajudem naquilo que você precisa para desenvolver o teu negócio, para você crescer, não só pessoalmente, mas profissionalmente. Família é um pouquinho complicado a gente falar isso, porque família é família, né? Mas eu estou dizendo assim, tudo também é uma questão de crescer ali junto com o outro. Sim. E você entender também as peculiaridades que cada pessoa tem. Então vão ter pessoas que você não vai poder tirar da sua vida, até por uma questão de amor, de afinidade, de família, essas coisas todas. E também amigos de infância. Mas é realmente em buscar de forma intencional, realmente, amizades que possam te ajudar de e você também ajudá-los. Então, quer ver um teste? Se você fica desempregado agora, vamos fazer um teste aqui agora. Você está desempregado. Quem poderia lhe fornecer um emprego agora? Pri. Quem lhe emprestaria um dinheiro? Pri. Por quê? Tá difícil. Hoje ninguém quer indicar ninguém. Hoje as pessoas têm medo de indicar, hoje as pessoas têm medo de... Sabe? Então, você vai contar no dedo. A pessoa que poderia fazer essa tem que ficar. Essa tem que ficar. Entendeu? E, poxa, se você está precisando de um dinheiro, lógico, gente, eu não estou dizendo para as pessoas pedirem dinheiro emprestado, não é isso. Mas, assim, uma situação que você está desempregado, quem te ajudaria numa situação dessa? Então, mas você está falando de dinheiro? Não estou falando de dinheiro, eu estou falando da realidade da vida. Quem é que você tem junto com você? Pessoas que te colocam para baixo ou pessoas que te colocam para cima? É claro que a pessoa não vai ficar emprestando dinheiro a vida toda, mas uma pessoa, não, meu amigo está aqui e tal, agora olha só, lá na minha empresa está precisando disso, eu vou te ajudar. Alô, fulano, você conhece alguma empresa ou alguém que esteja precisando de um funcionário, papapá?
essa pessoa vai te ajudar. Olha, eu vou te contar agora A diferença. um resumo rapidinho aqui, você me falando isso. Eu estava escutando a história das maiores empresas de odontologia a nível Brasil. Ela tem franquias espalhadas no Brasil inteiro. Mega empresária, mega empreendedora. E teve um momento dessa fase de crescimento da empresa dela que o banco simplesmente tinha emprestado um determinado valor, ela investiu em equipamentos para montar essas clínicas e da noite para o dia algo aconteceu que esse valor que seria um empréstimo para ela pagar aos poucos, de repente não existia mais, virou uma grande dívida que ela tinha que pagar. O acordo foi quebrado. E nesse meio tempo, quando ela achou que ela ia quebrar, que ela devia milhões, ela foi convidada para um evento, onde nesse evento ela foi homenageada, porque ela foi entre pessoas que estavam junto com ela, sendo avaliadas como um empreendedor de sucesso do Brasil naquele período. Ela foi selecionada pelas pessoas que estavam votando, mega empresários também, como o destaque do ano no Brasil, como uma mega empreendedora, jovem empreendedora. Naquele dia, sabe quem estava na mesa dos jurados? A dona da Magazine Luiza. Ah, sim, Luiza Trajano. Luiza Trajano. Exatamente. Eu acho ela sensacional. Ela simplesmente convidou ela para tomar um café. Nesse café, conversa vai, conversa vem, ela comentou: poxa, eu fui lá, recebi um prêmio, estou lisonjeada e muito feliz com isso, mas amanhã eu vou ter que entregar minha empresa, porque eu não tenho como pagar. Aí ela: mas esse é teu interesse? Vender a sua empresa? Ela: não é, mas eu não tenho saído, os bancos não querem me dar o crédito, são milhões de reais para manter minha empresa, depois desse golpe que eu tive. Aí ela: o que você precisa? Eu preciso de um banco que confie em mim e me dê o crédito que eu preciso para continuar o meu negócio. Aí ela: vou resolver isso agora para você. Ligou para o banco e pediu ao gerente que desse uma condição com carinho, que avaliasse a situação dela, a pedido dela, da própria Luiza. Aí ela: não estou acreditando nisso. Então, você ter um bom nome no mercado, você ser correto nas suas ações, naquilo que você diz, naquilo que você faz, também é um grande diferencial para você ser um empreendedor de sucesso. Agora, olha só, para isso, você tem que estar preparado para uma conversa como essa. Como que você vai se preparar? Ao longo da vida, escolhendo bem as suas amizades. Porque se você só está com pessoas que não sabem nem conversar, que não sabem trocar uma ideia, pessoas que não se portam bem, como é que você vai crescer a ponto de conversar com uma pessoa dessa? Você teria perdido a oportunidade. Você teria perdido a oportunidade. Agora você vê, a Luiza, em uma meia hora de conversa, ela percebeu a honestidade dessa empreendedora. Porque ela não mentiu, ela não fingiu, não botou pompa. Não, ela foi verdadeira. Tá tudo maravilhoso e lindo. Não, ela abriu o coração, falou a verdade. Foi verdadeira. E não humilde. E na verdade ela não pediu nada para a Luiza. Ela só desabafou. E a Luiza teve um coração muito grande e visualizou ali uma pessoa sincera. Ela visualizou uma pessoa humilde. Uma pessoa sincera, uma pessoa humilde, uma pessoa batalhadora. E que só chegou num ponto ali de um problema que todo mundo precisava chega. do quê? De um bom network. Que todo mundo chega. Eu conheço gente que acha que ser uma pessoa de sucesso, você nunca tem altos e baixos. Gente, pessoa de sucesso é aquela que faz aquilo que ela gosta, vive do trabalho dela ou trabalhando para uma outra empresa, não tem problema nenhum. Você é uma pessoa de sucesso quando você faz aquilo que você gosta, você está no lugar que você gostaria de estar produzindo ali naquele lugar. Quando você está num lugar onde você não gosta de estar trabalhando naquilo que você não gosta de trabalhar, é quando você não é uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida é a pessoa que faz o que gosta, que trabalha naquilo que quer. Por isso que se fala tanto de empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele vai incentivar isso. Uma outra questão que eu acho importante
a autodisciplina. Sim. Se você quer montar o seu negócio, você tem que ser uma pessoa autodisciplinada. Por quê? Você é o dono do seu negócio. Exatamente. Você é o dono do seu negócio. Se você fizer assim, hoje eu vou pra praia. Não, hoje eu não vou trabalhar. Fecha minha Hoje, agenda. eu tô muito cansada. Fecha minha agenda, cancela os pacientes, cancela os clientes. E aí você diz assim, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu estou muito cansada, hoje eu tô... Sem disciplina não tem como. É verdade. Inclusive, para você tocar uma casa, você tem que ter disciplina. É porque isso é muito perigoso. Às vezes a pessoa que era do CLT pensa assim, eu vou empreender, então agora eu tenho liberdade. Exatamente. Mas não é bem assim. Você vai tocar uma casa, você vai tocar um casamento, você vai cuidar dos seus filhos como se você não tem autodisciplina. Exatamente. Então, assim... Você, pelo contrário, eu vejo até que se você quer ser um bom empreendedor e de sucesso, você acaba trabalhando bem mais. Sim. Do que no CLT, que Sim. você tem aquela carga horária ali, tem que cumprir aquela carga horária, e a pessoa empresária, empreendedora, ela não tem hora certa. Tem dias que ela vai trabalhar 8, tem dias que ela vai trabalhar 10, tem dias que ela vai trabalhar 12 horas, Exatamente. tem dias que ela vai ultrapassar isso. Exatamente. Então, uma balela você achar que pelo fato de que você vai empreender, vai ter o seu negócio, que você vai ter mais tempo livre. Não tem. Você vai colocar as pessoas para trabalhar e tchau, não é bem assim. E Pelo outra contrário, coisa. você tem que ser o mais dedicado da tua empresa. E uma outra coisa também é a questão da liderança. Você tem que saber liderar, sim, e principalmente liderar a si mesmo. Exatamente. E exemplo também é liderança. Sim. Se você não mostra que você veste a sua própria camisa, como é que você quer que seus parceiros, seus funcionários vistam a sua camisa? Não tem como. Se você não está presente na tua empresa, se você não faz um bom trabalho na tua empresa, se você só exige que façam, não é bem assim. O bom líder, ele é um líder servidor e ele é um líder que é um exemplo. E uma outra coisa muito importante, o empreendedor que sabe liderar, ele vai delegar tarefas. Exatamente. Se ele quiser fazer tudo, ele já está perdendo. Então, o empreendedor ele tem que aprender a delegar as tarefas, vai deixar as pessoas se desenvolverem, sabe, os seus próprios meios de executar aquela atividade profissional. Exatamente. Você vai auxiliar e você também vai aprender com pessoas que sabem, de repente, até mais do que você. Você tem que identificar isso. E uma outra coisa É uma parte um pouco difícil. Eu mesma, no começo, eu era um pouco centralizadora. Eu queria fazer tudo. Até porque eu de perfeição. Até porque eu vim dessa linha, né? Onde eu fazia tudo. Então, para eu delegar e soltar, foi um pouquinho difícil. Mas é treinável. Dá para se aprender. Sabe por que é Você treinável? tem que soltar. Sabe por que é treinável? Para aquela pessoa que está antenada ao mercado, que está sempre ouvindo alguém falar, está seguindo no Instagram pessoas de sucesso, e você vai ouvindo várias coisas. Então, realmente é treinável. Sim. Né? E você tem que estar antenado para isso. Sim. A liderança não pode ser arcaica, né? Principalmente hoje em dia. Eu acho que o modelo de liderança está bem diferente hoje e, primeiro, você tem que se autoliderar, porque é necessário, você tem que delegar tarefas, liderar pessoas, manter um ambiente agradável de trabalho, procurar sempre fomentar ali a harmonia e também movimentar também para que haja uma competição, mas uma competição saudável, uma competição até cooperativa, vamos dizer assim, um ambiente cooperativo. E é por isso que você estabelece parcerias, porque ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Então, aquele líder que acha que ele tem que fazer tudo e todo mundo tem que fazer tudo do jeito dele, já começa a errar. Não tem como, gente. É impossível liderar uma equipe e tornar essa equipe de sucesso se você quer que as coisas sejam exatamente do seu jeito. O que vai ser do seu jeito? As regras, os princípios da sua empresa, o trabalho que você vai exercer porque tem uma metodologia própria para ser aplicada, ok. Mas deixa esse profissional executar isso do jeito dele, desde que ele esteja fazendo tudo corretamente e tenha um resultado positivo no final, um resultado esperado, eu acho que isso equivale. Aí uma dica até para quem trabalha em empresas ainda e pensa em empreender,
você pode começar a treinar essas habilidades dentro da sua própria empresa. Sim. E quem sabe você não pode ser até receber uma promoção, porque empresários, mega empresários, as megas empresas, elas investem mesmo em pessoas com características empreendedoras. E o empreendedorismo está em alta. Então, pessoas com esse perfil empreendedor dentro de empresas são muito valorizadas, porque elas realmente colaboram muito com o crescimento da empresa. E os grandes empresários querem isso. E outra coisa, tem empresas que possibilitam que funcionários comprem ações da empresa. Eu acho isso tão legal, sabe? Porque, poxa, imagina, você trabalhar numa empresa onde você é acionista dela também, entendeu? Isso também é sensacional. E você, empreendedor que está em desenvolvimento, ainda está no nível de pequena empresa, subindo para uma média empresa, abra seus horizontes para isso também. Ter um empreendedor dentro da sua empresa é muito bom, ele colabora com você, ele te ajuda. Não tenha medo. E não fique achando que ele está querendo tomar o seu negócio como o seu lugar. Exatamente. Tem muitas pessoas que têm o perfil empreendedor, mas elas não têm a menor intenção de ter uma empresa, de virar uma empresária. É aquilo que a gente estava conversando no início, empresário e empreendedor são coisas totalmente diferentes. Então, o perfil empreendedor pode estar dentro da tua empresa, não necessariamente ele vai roubar a sua empresa ou a sua ideia. Não, ele pode somar com você se você souber valorizá-lo. E valorizar a pessoa certa dentro da tua empresa, que possa colaborar e ter esses mesmos perfis, que você pode ajudar muito a alavancar o teu negócio a ser muito mais rápido. E, por favor, gestores, não fiquem com medo das pessoas roubarem seus cargos. Tenham ciência de quem vocês são. É claro que não são todos, tá? Mas existem exceções, lógico. Mas a gente vê pessoas que, de repente, sempre tem, né? No ambiente corporativo. Por isso que é difícil você empreender todo o tempo no ambiente corporativo. Você que tem um perfil empreendedor, está numa empresa privada, né? E aí você quer mostrar o seu lado empreendedor ali, e o teu gestor tem medo de você, pode ter certeza que ele vai tirar você do caminho Mas dele. as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm o lema de colocar ao lado delas pessoas melhores e mais capacitadas do que elas. Pessoas mais bem-sucedidas, mas que têm uma mente, né, amiga? Sim, evoluída, sim, né, amiga? sim, Porque às vezes a pessoa é bem-sucedida e a mente... Infelizmente, algumas empresas, donos de empresas ou até gestores de empresas, por conta deste medo de perder seus cargos ou perder sua empresa, elas deixam de colocar pessoas que possam ter um potencial maior do que o que ela alcançou. Que pode alavancar o setor dela. É um erro. É um erro. Pode alavancar Você tem que ter ao seu lado pessoas com competências que cubram as suas falhas. Isso. Para que somadas vocês façam mais. Então isso é uma visão ampla. Porque todo mundo falha, todo mundo erra. Exatamente. Bom, gente, a gente está encerrando basicamente essa questão do empreendedorismo. Falamos aqui, assim, tem muito mais coisa para ser falada. Numa conversa nós conseguimos falar de todas as características empreendedoras. Então reveja o vídeo, veja ponto a ponto e coloque em prática. Coloque em prática. Se você for CLT, bota dentro da tua empresa. Se você já foi empreendedor, bote no seu dia a dia, você vai ver a diferença. Outra coisa, na descrição desse vídeo vão ter várias informações interessantes para vocês, inclusive os nomes das pessoas que nós citamos, enfim. E eu queria falar um pouquinho a respeito do podcast. A Alice também vai acrescentar se ela vir necessidade. O podcast, nosso podcast, As Empreendedoras Brasil, basicamente esse podcast é o seguinte, gente. A gente vai tratar de empreendedorismo o tempo inteiro aqui. O assunto base é empreendedorismo. Claro, vão surgir outros assuntos ao longo de várias conversas, mediante as pessoas convidadas que teremos aqui a partir de dezembro já. A gente já vai ter convidados aqui para vocês, contando as histórias deles e tudo mais, né? Mulheres empreendedoras. Então nós teremos 4 episódios a princípio no mês. Uma vez na semana e toda segunda-feira vocês vão ver esse episódio novo. Exatamente. E o primeiro episódio é Mulheres Empreendedoras de Cristo, de cada mês. O segundo episódio, Mulheres Empreendedoras. Terceiro episódio, hashtag, eles também. Eu falei errado. Hashtag eles também. Né, que são os homens que são empreendedores, que a gente vai dar esse espaço para eles, né? Porque afinal de contas
não vamos deixar eles, né? De fora. Poxa Não. vida, né? A pedidos, não deixamos eles de fora. E meu namorado foi um que falou, olha, porque homem não, meu Deus, e tal. Eu falei, tá bom, então eu vou colocar nos Eles caras. trazem conteúdos que podem agregar no universo feminino. Com certeza. E eu acho que no universo empreendedor em geral. Sim, claro. E o último episódio do mês Se liga, vai empreendedor. ser Se Liga Empreendedor, que vão ser informações de advogados, Extremamente úteis. contadores, pessoas que trabalham Profissionais de na área órgãos social. reguladores. Isso. Então, nós vamos trazer esses profissionais, aos pouquinhos vocês vão tendo conhecimentos dessas áreas para todos os setores de empreendimento. Isso. Então, o intuito desse quadro é trazer informação. Informação que muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar na internet, ou que você teria que fazer um grande investimento para ter uma consultoria. Então, acompanhem, porque vocês vão ter a possibilidade de conosco ter essas informações úteis para agregar no seu negócio, para minimizar problemas, não só com órgãos fiscalizadores, mas com questões trabalhistas, com clientes que possam vir a ter uma insatisfação e colocar vocês e a empresa num problema judicial. Então, tudo isso nós vamos trazer esclarecimento, vai ajudar muito para que vocês coloquem suas empresas bem alinhadas e, de fato, eliminem qualquer possibilidade de problemas que Isso. tragam malefícios ao nome que vocês criaram em suas empresas, Isso aí. negócios ou serviços. E a questão de Mulheres Empreendedoras de Cristo, eu quero ressaltar aqui, é um projeto que eu tenho de Mulheres Empreendedoras de Cristo, onde eu faço um evento todo ano, né? É um evento anual para fomentar o empreendedorismo dentro das igrejas. E não é exclusivo, não é para excluir ninguém de outras religiões, muito pelo contrário. É, na verdade, para incluir a mulher que frequenta a igreja ao universo empreendedor, ao empreendedorismo. Então, assim, Exatamente. com o tempo vocês vão ver o porquê disso, tá? E aí cada quadro, cada episódio vai mostrar aí a sua necessidade. E uma outra coisa que a gente quer também deixar bem claro aqui é que qual é a diferença do nosso podcast para os outros podcasts da mesma categoria, né? É justamente a questão da responsabilidade social. Nós vamos ajudar, isso assim, com muita cautela, gente. Nós vamos ajudar, mediante nossa capacidade para isso, pessoas que querem empreender e que não têm condições para fazer isso. Isso daí a gente vai conversar depois a respeito disso, de uma forma melhor, ok? Sim, Bom. vai ser muito bacana. Então, convidamos vocês que empreendem, querem empreender, ou que são CLT e querem ser melhores nas empresas que vocês trabalham, estarem conosco, nos acompanhando. Indiquem seus amigos, indiquem familiares. É um conteúdo que vai trazer muita informação para todos. Então, fiquem conosco, nos acompanhem, sigam nosso canal, não deixem de indicar para todos os amigos, parentes, tem muita informação útil, tem inspirações, então vocês vão adorar nossos conteúdos. Fiquem conosco, não esquece de apertar o sininho, tá? Todos. E se puder, faz seus comentários aí, coloca aí nos nossos comentários assuntos que vocês gostariam que trouxéssemos para vocês, Isso. quais são suas dúvidas, as suas dificuldades. Fala um pouquinho também das suas experiências, nós vamos gostar de saber e de responder a todas essas questões. Uma outra coisa, em breve teremos lives e não será, assim, constantemente gravação. A gente vai ter realmente um podcast ao vivo, né? Então, aguardem que vem muitas mudanças positivas aí, tá legal? Gente, agradecemos a todos vocês pela companhia até aqui e esperamos aí que vocês tenham uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso para todos vocês, tá legal? Uma semana linda para todos. E até o próximo episódio. Até! Um beijo. Fiquem com Deus.